Olá, paz do Senhor Jesus, esse é o seu canal Chique na Web. Estou aqui com a Bíblia aberta no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Medite junto comigo nessa mensagem. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Porém veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse Eliseu: vai e pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Ela foi e se trancou com os seus filhos. Eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que, enchendo todas as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, o qual lhe disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa mensagem da palavra do Senhor, que fala acerca de quando o profeta Eliseu, diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Era uma mulher dos filhos dos profetas. E ela foi até o profeta Eliseu para falar que desde que o seu marido havia falecido, havia morrido, aquela mulher, ela ficou endividada. Ela havia ficado com uma dívida. E ela disse ainda: teu servo temia ao Senhor. E o credor veio para levar os meus 2 filhos para serem seus escravos. Podemos imaginar que aquela mulher estava desesperada, não sabia o que fazer. Ela não tinha uma outra forma para pagar as dívidas e assim evitar que seus filhos fossem levados como escravos. Aquela mulher, então, ela foi pedir ajuda ao profeta Eliseu. Ela foi falar ao profeta Eliseu, relatar a ele o que estava acontecendo. Ela não tinha, para ela não havia uma solução. Ela não havia encontrado uma solução para o seu problema. E ela não queria, como mãe, não queria que seus filhos fossem levados pelos credores e se tornassem escravos. Ela queria encontrar uma saída. Por isso ela foi até o profeta. E o profeta Eliseu disse a ela: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Era a única coisa que aquela viúva possuía. A única coisa que ela tinha em casa era uma botija de azeite. E o profeta disse a ela: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta atrás de ti e de teus filhos. Então deita o azeite em todas as vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. E a mulher fez conforme o profeta disse. Ela foi, se trancou, se fechou com seus filhos, como ele havia dito para ela.
ela tomou emprestado as vasilhas e foram colocando azeite em cada vasilha e separando aquelas vasilhas que estavam cheias de azeite. Foram separando e eram muitas vasilhas, diz a palavra do Senhor. E eles foram enchendo, levando até aquela mulher, e ela foi enchendo, foi separando as vasilhas, e foram muitas vasilhas que ela conseguiu encher com aquele azeite. Com um pouco de azeite, com aquele azeite que ela tinha, uma botija, ela conseguiu encher várias vasilhas, nos faz entender a palavra de Deus. E depois de encher todas as vasilhas que ali estavam, ela ainda pediu outra vasilha para que pudesse encher. E eles disseram que não tinha mais vasilhas. E então, diz a palavra do Senhor, que parou, diz assim a palavra de Deus, porém disse, não há mais vasilha alguma, então o azeite parou, relata a palavra do Senhor. Isto significa que Deus, Ele multiplicou, provendo para aquela mulher o que ela precisava para que os seus filhos não fossem levados como escravos. E então foi vendido aquele azeite, ela conseguiu pagar a dívida e ainda viver do resto, porque Deus, o Deus da multiplicação, proveu para ela. Mas o mais importante nisso, que devemos entender, quando o profeta disse, entra e fecha a porta. Ele quis dizer isso para aquela mulher, no sentido, podemos dizer, como o Senhor Jesus, Ele disse na sua palavra aos discípulos, e também para nós, como exemplo para nós, entre e feche a porta do seu quarto quando for orar. Significa, nesse sentido, que significa estar em oração. Aquela mulher estava, podemos dizer, no sentido, fechar a porta, significa estar em oração, estar em um particular com Deus. Para Deus agir na nossa vida, precisamos entrar em um particular com Ele. Se você está numa situação difícil, você está olhando e não está encontrando saída, como estava aquela mulher, ela não tinha mais nada, seu marido havia falecido, havia deixado ela com as dívidas e os credores à porta para levar seus filhos como escravos. Parecia que não havia saída. Era difícil a situação daquela mulher, ela se encontrava, podemos entender, em desespero, porque não sabia o que fazer. Não tinha como pagar a dívida e não queria, logicamente, que seus filhos fossem levados pelos credores e se tornassem escravos. E ela foi então à procura do profeta Eliseu, foi falar com ele sobre o que estava acontecendo. E ele orientou, quando ela disse que havia uma vasilha, uma botija com azeite, orientou através de Deus para que aquela mulher emprestasse vasilhas, para que aquela mulher emprestasse muitas vasilhas dos vizinhos. E disse, entra e fecha a porta. Isso significa estar em um particular. E para nós significa estarmos em oração. Se você olhando, você está agora em um momento de dificuldade e não está encontrando uma saída, você já não sabe mais o que fazer, a preocupação a cada dia aumenta devido à dificuldade. O Senhor hoje está falando com você por meio dessa mensagem, entre em um particular. Entre em um particular com Deus e Deus vai agir.
Se nós entrarmos em um particular com o Senhor, o fechar a porta, como o Senhor Jesus também disse aos discípulos, entre e fecha a porta do seu quarto quando fores orar. E nós também precisamos estar em um particular com Deus, de oração. Esse particular que eu estou me referindo, entrar, fechar a porta do quarto, é orar. É estarmos em oração na presença de Deus, porque quando entramos em um particular com Deus, não importa a situação que estejamos vivendo, Deus age através da oração, através de um particular com Ele, Deus age na nossa vida. Se você está em dificuldade, não sabe mais o que fazer, se você entrar em um particular com Deus, se você apresentar a Deus, porque entrar e fechar a porta significa isso, estar em oração, em um particular com o Senhor. Deus vai agir na sua vida, Deus vai agir nessa situação, ainda que esteja grande a dificuldade, vivendo um momento, todos vivemos um momento de crise, dificuldade por todas as partes, mas se nós confiarmos no Senhor e entrarmos em um particular com Ele, o Deus da providência vai agir. Quando aquela mulher entrou, fechou a porta, quando tomou emprestado ali aquelas vasilhas, aquele azeite, Deus multiplicou. E ela foi enchendo todas as vasilhas que ali estavam, e ainda havia mais azeite, mas acabaram-se as vasilhas. E então o azeite parou, mas aquela mulher pôde vender o que tinha e também viver do resto com os seus filhos. Porque quando Deus provê, a providência dele é completa. Mas Ele está dizendo hoje, entre em um particular comigo, não fique aí murmurando, reclamando, não fique aí falando coisas que têm me desagradado e deixando de confiar na minha providência, porque quando você murmura, quando você reclama, você não está confiando na providência do Senhor. O Deus que tudo pode, Ele está contemplando você, sabe o que você está passando. Ele age, Deus age, e na hora certa Ele entra com a providência. Se está faltando alimento, Deus entra com a providência. Se você está precisando, você está agora pensando, mas o que eu estou precisando não é o alimento, eu estou precisando de um dinheiro para as contas que tenho para pagar. São muitas as necessidades aqui no meu lar, são muitas as necessidades da minha família. Entre um particular com Deus e Deus entrará com a providência na sua vida. Apresente a Ele através da oração, apresente a Deus, fale com Ele acerca das suas necessidades. Deus quer que nós apresentemos a Ele o que nós necessitamos. É muito importante levarmos até Deus, falarmos com Deus acerca da nossa necessidade, falarmos com Deus acerca do que estamos precisando. Esses dias, esses momentos, podemos dizer meses, de crise, de dificuldade, Deus está vendo tudo isso, mas Ele está esperando que nós venhamos ter um particular com Ele de oração. Entrar e fechar a porta do quarto significa estar em um particular com Deus. Deus quer que eu e você, que cada um de nós possamos entrar em um particular com Ele. Entrando em um particular com Ele, Ele vai agir, a providência vai chegar. Se você está desempregado e agora não sabe mais o que fazer, o Deus da providência vai agir. O Deus que abre portas, Ele vai agir. O Deus da providência não vai deixar faltar o seu pão. Ele vai prover o seu pão, vai prover o seu alimento, vai prover tudo que você necessita.
porta. O Deus da providência está dizendo: somente clame, entre um particular comigo e eu vou agir em seu favor. Deus vai agir por você. Aquela viúva estava preocupada, aquela mulher estava triste, estava angustiada. Eram os credores ali, sempre ali batendo em sua porta, e eles exigindo que ela pagasse a dívida. Ela não tinha como pagar, e eles então falaram com ela que iriam levar seus filhos, e aquela mãe não queria que os seus filhos fossem levados e se tornassem escravos daqueles credores, mas ela foi até o profeta e ela também creu, ela confiou na palavra que veio da parte de Deus. Também temos que crer, temos que confiar. Se entrarmos em um particular, que Deus vai agir, que Deus vai prover, que Deus confirmará o que necessitamos, que Ele vai entregar em nossas mãos aquilo que estamos necessitando. Entrar em particular com Deus é estar em oração, mas não adianta orarmos e não crermos que aquele com quem estamos falando com Ele em oração tem poder para prover, para conceder o que nós estamos necessitando. Se você está precisando de uma providência de Deus, peça a Ele. Fale com Ele e no momento certo Ele vai prover. Vamos agora falar com esse Deus. Vamos entrar em um particular com Ele e pedir: Senhor, entra com a providência. Senhor, meu Deus e meu Pai, entra com a providência, Deus, no nome de Jesus. A providência financeira que necessitamos. Ó Deus, nós cremos no Teu poder. Aquela mulher que a Tua palavra, ó Deus, está dizendo, ela estava preocupada, estava aflita. Seus filhos seriam levados pelos credores para que fosse paga a dívida. Mas ela creu no Senhor, no que o Senhor falou através do profeta. Ó Deus, nós estamos em um particular contigo, pedindo, ó Pai, entra, Deus, com a Tua providência, no nome do Teu Filho Jesus. Ó Deus, no nome de Jesus, venha suprir com as nossas necessidades. Contempla essa pessoa que agora pede, está preocupada. Ó Deus, entra com a providência na vida dessa pessoa que está crendo. Ela está pedindo e crendo que a providência do Senhor vai chegar, que a bênção financeira vai chegar até sua vida, no seu lar. Ó Deus, confirma essa bênção no nome de Jesus. Amém, Jesus. Peço para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e compartilhar. Que Deus te abençoe.